eu sou Marivânia Pita e você está no canal Experiências. Como você já sabe, eu comento livros importantes que farão de você uma pessoa mais experiente. Hoje eu trouxe o livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, do autor Ricardo Barbosa de Souza. Esse autor estudou no Canadá. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana e também coordenador do Centro Cristão de Estudos em Brasília. Para escrever esse livro, o autor se baseou em um sermão que ele mesmo escreveu. Esse sermão se tornou um artigo e só depois tomou forma de livro, como você está vendo esse aqui. O que está escrito aqui sobre pensamentos transformados, o autor se baseou na carta que Paulo escreveu aos cristãos romanos, precisamente no capítulo 8, entre os versículos 31 e 39. O autor destacou 4 perguntas que Paulo fez para os cristãos romanos daquela época, mas são perguntas pertinentes para nós. Eu vou dizer para vocês quais são essas perguntas. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a terceira pergunta, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? E a última pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Então, baseado nessas 4 perguntas, o autor desenvolve o seu livro. Ele fala sobre alguns sentimentos próprios do homem, como a ansiedade, a carência, o abandono. Esses sentimentos que são próprios do ser humano, como a ansiedade e a aceitação, acontece porque o ser humano ele sente a necessidade de ser ouvido, de ser querido, de ser amado, de ser aceito. E muitas vezes isso não acontece por vários motivos, né? Questões de traumas na infância, alguma coisa que aconteceu antes de se tornar adulto e ele leva então esses traumas, esses acontecimentos ruins para a vida adulta, né? O ser humano faz isso, é normal. E a ansiedade faz com que o ser humano ele se torne uma pessoa um pouco distante do Senhor. E isso não é bom. Por que ele se torna distante do Senhor? Porque ele se acha assim uma pessoa sem ter aceitação. Então não busca o Senhor porque acha que não vai ser aceito pelo Senhor, que suas orações não serão atendidas, que as orações feitas por outras pessoas que são atendidas e mais a que a dela não. E o que acontece? O autor ele diz que o mundo hoje é carente de atenção e a desatenção aprofunda ainda mais a ansiedade. Também ele diz que é muito difícil encontrar hoje em dia pessoas que estão dispostas a ouvir a outra, ouvir com atenção, ouvir com carinho. E porque essa pessoa não encontra uma outra para ouvi-la, ela então vai começar a guardar dentro de si os seus desejos, os seus anseios, vai reprimir, vai ignorar tudo aquilo que tem como sentimento. Então ela vai se tornar uma pessoa ansiosa porque ela não coloca para fora tudo aquilo que ela necessita colocar e ao mesmo tempo ela vai abafar tudo aquilo que ela sente. Então ela vai se tornar uma pessoa também com o sentimento de não aceitação. O autor diz que a pessoa que sente ansiedade ou rejeição, ela deve compreender que Deus está ouvindo as suas orações e que ela pode falar sobre seus anseios para Deus e que Deus vai ouvi-la. E aqui ele fala algo bem importante. Com confiança e serenidade, posso apresentar meus desejos e anseios a Deus, na certeza de que Ele não somente ouve, mas considera cada um deles. Então, o autor aqui, ele fala sobre isso, né? Que a pessoa que está com ansiedade, que não precisa ficar se sentindo insegura, mas que fale ao Senhor, porque o Senhor ouve a todos, porque se Ele deu Cristo para nós, como Ele não nos dará todas as demais coisas, né? O que são essas demais coisas? Ele próprio, a sua atenção, o seu carinho, o seu amor. O autor ainda diz que a ansiedade e a busca desesperada por aceitação paralisa o homem no processo de crescimento espiritual e emocional.
A desconfiança leva o homem a desenvolver os mecanismos de manipulação para a oração e os relacionamentos pessoais. O homem ainda cultiva fórmulas espirituais, apega às palavras de ordem e comando, exigindo e reivindicando atitudes típicas de pessoas confusas, inseguras e manipuladoras. Como é difícil para o ansioso conseguir se tornar uma pessoa diferente, mas tendo confiança e crendo na palavra que tudo Deus nos dá, a pessoa ansiosa vai conseguir ficar uma pessoa mais serena, mais tranquila, a insegurança vai embora, pode ter certeza disso, né? Porque a palavra do Senhor é sincera. Olha o que Paulo fala. Paulo, ele tinha na mente uma verdade extraordinária, que Deus deu o Filho dele para nós. Se isso é verdade, se isso é realmente algo verdadeiro que cremos, então por que graciosamente ele não nos dará as outras coisas? E Paulo diz assim: se Deus me deu seu filho e fez isso graciosamente, estou seguro de que ele jamais irá me negar nada, absolutamente nada. Então Paulo, ele se aproximava de Deus em oração com esta certeza de que Deus jamais iria rejeitá-lo ou ignorar as suas preces. Nós temos Paulo como exemplo porque Paulo foi um apóstolo sofrido, um apóstolo perseguido, e ele tinha uma mente transformada, uma mente segura na palavra do Senhor, né? Porque Paulo, ele foi um estudioso da palavra do Velho Testamento, e ele então compreendeu a pureza, a importância da vinda de Cristo para a terra, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, e do amor grande que Deus tem pelo ser humano. Culpa e aprovação são outros sentimentos que o autor aborda aqui neste livro. Ele diz que esses sentimentos são sentimentos que desequilibram o ser humano, né? Tem um enorme poder para fazer isso. Por quê? A pessoa vai se sentir com peso, ela vai se sentir culpada por conta das acusações, por conta dos julgamentos que ela sofre, e para poder se aliviar desse sentimento de culpa, ela vai buscar alguns mecanismos. E um deles é o cinismo. A pessoa pode se tornar uma pessoa cínica porque ela vai desenvolver atitudes para agradar o outro, porque ela não quer ser julgada, ela não quer ser acusada. O perfeccionismo também é um outro modo que a pessoa busca para poder fugir dessa situação de julgamento. Então, são pesos que a pessoa sofre, né? Mas o autor, ele diz aqui que o caminho que Paulo propõe não é tentar eliminar, no caso aqui, as acusações, né, os julgamentos, mas aprender a reagir adequadamente a elas. O livro todo, o autor sempre está destacando isso, que temos que saber como reagir frente a alguma situação. E aqui na culpa, né, a questão da culpa, acusação, julgamento, que a pessoa precisa também saber reagir. Porque pode ser verdade, mas o que vai diferenciar as suas emoções é a forma que ela vai reagir frente a isso. O autor, ele diz que as pessoas que julgam geralmente são pessoas que são bem importantes, né, para nós. Quem são essas pessoas? Mãe, pai, irmãos, amigos, professores, pessoas que estão perto de nós, que julgam, que acusam. Por isso é doloroso, né? Por isso a pessoa que recebe a acusação, que recebe o julgamento, ela se sente culpada, porque são pessoas da sua convivência, pessoas que são importantes para ela. E agora o autor, ele faz aqui uma observação que essas pessoas são pessoas pecadoras também. E onde tem um pecado, nem sempre o julgamento ele é verdadeiro, o julgamento é correto, porque o único que pode julgar verdadeiramente é Deus, e o único que conhece o ser humano plenamente é Deus. Então vem aquela pergunta de novo, né? Quem tentará acusações contra os eleitos do Senhor? É Cristo que nos justifica. Então, a pessoa, quando ela se sente culpada ou acusada, julgada, ela deve lembrar disso. Somente quem a conhece é Cristo Jesus, é Deus. Então, o autor, ele traz isso para a gente nesse livro. Quando nós temos os nossos pensamentos transformados pela palavra, né, à luz do Evangelho, e aqui tem mais especificamente na carta de Romanos,
né, que Paulo escreveu aos Romanos, quando pensamos nessas perguntas e nas respostas, nós vamos ter as nossas mentes transformadas e as nossas emoções redimidas. Seremos pessoas mais equilibradas, pessoas mais maduras espiritualmente, pessoas mais felizes. E o nosso encontro de hoje chegou ao final, mas eu quero dizer para vocês que se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre este livro aqui, você vai encontrar os comentários no podcast Experiências Marivânia. Lembrando vocês que eu tive uma conversa especial com o autor deste livro, sim, com o autor Ricardo Barbosa de Souza. Lá no podcast você vai conhecer também um pouco mais sobre esse autor, porque a nossa conversa foi muito boa, muito agradável e edificante. No nosso próximo encontro, estarei comentando o livro A Rainha Esther. Até lá! Tchau, tchau!